pequenos notas técnicas, onde nós vamos já começar a levantar questões, por exemplo, sobre proteção trabalhista desses profissionais, né? Nós estamos falando de um conjunto mega grande do país, de profissionais que jamais poderiam estar desprotegidos das leis trabalhistas, jamais poderiam estar desprotegidos de uma jornada de trabalho confortável para esses profissionais, jamais poderia estar numa situação onde o salário não dá para ele sobreviver com o emprego que ele tem. É o que a gente chama de multiemprego, né? Os profissionais de saúde entraram na pandemia com multiemprego, com cansaço, com infraestrutura ruim, né? De baixa qualidade, muitas vezes, com proteção individual também de baixo impacto, né? Ou seja, hoje a gente não ouve isso, mas até pouco tempo a gente ouvia dizer que os profissionais tinham que improvisar para trabalhar, né? Improvisar, se cuidar para não se contaminar. E o que aconteceu foi milhares de profissionais contaminados e centenas de mortes no país. Eu não tenho nenhuma dúvida que isso poderia ter sido reduzido, poderia ter sido diminuto, essa tragédia que a gente vê acontecer. Eu tenho grupos de estudos, de colaboradores da pesquisa, e a gente vê uma coisa chocante, a gente não passa um dia sem saber de óbito de profissionais de saúde. Quase sempre é de profissional de enfermagem e médicos, né? Quase sempre é isso, né? Então, eu não estou pessimista. Eu estou apenas dizendo que é preciso a gente traduzir, de fato, em realidade trabalhista, no Congresso, em leis, em políticas públicas decentes, né? E aí eu acredito de fato, que essa pesquisa e todo esse trabalho que nós estamos fazendo, junto com a pesquisa da enfermagem, que nós fizemos há pouco tempo, dizer para vocês que a voz dos trabalhadores, acho que essa pesquisa é a voz dos trabalhadores, e já não é mais a voz de uma corporação. Então, o clamor que está hoje, de que é preciso ter políticas públicas decentes para o setor saúde, transcende a enfermagem. Eu espero que isso não fique só em grandes comemorações e medalhas para heróis da enfermagem, heróis da medicina que perderam a vida. Eles não são heróis, coisa nenhuma, eles são profissionais, são pessoas que tinham família, que deveriam estar aqui, muitos estão com sequelas, né? Então, esses profissionais têm que ter respaldo de acidente de trabalho que aconteceu com eles, né? Problemas de condições de trabalho inadequadas, que outra pandemia que vier, que eles estejam protegidos socialmente, do ponto de vista trabalhista e principalmente no ambiente de trabalho. Eu não tenho dúvida de que essa pandemia, só para finalizar, essa pandemia, ela nos permitiu ter uma visão mais sistêmica dos trabalhadores de saúde, que nos permitiu ver os trabalhadores como um todo, né? O que está acometendo, o que está trazendo mal-estar e desequilíbrio na enfermagem, do ponto de vista das mortes, das contaminações, atinge outras profissões. Então, que todos se unem, né? Que a gente fala trabalhadores univos, né? Todos se unem em prol de uma única classe trabalhadora, ou seja, todos os trabalhadores de saúde são importantes, necessários, e que eu espero que os governos federais, estadual, municipal, tenha, de fato, a capacidade de entendimento e que a gente traduza isso em política, em leis, pelo menos a nossa parte nós vamos fazer, nós vamos estar trazendo dados que nos mostrem, que nos ajudem, que os conselhos profissionais possam formular política junto com o Conselho Federal de Medicina, de fisioterapia, né, da odontologia, a FIO, todos, e que juntos possam permitir que a enfermagem dê um salto de qualidade, ou seja, não só mostrar que ela é importante, mas que os gestores tenham a certeza que eles são importantes. E a importância não adianta medalha e nem placa dizendo que eles eram importantes. Mais importante é leis, proteção social, proteção trabalhista, e tudo mais que vem aí, que eu espero que a Fiocruz ajude com os dados da pesquisa, essa realidade desenhada
e entregue a vocês, trabalhadores da saúde, para que vocês tomem providências em prol dos 3,5 milhões de trabalhadores. Perfeito, boa colocação. Através desses dados estatísticos, os legisladores terão todo um cenário de sua legislação que venha amparar profissionalmente, socialmente. Presidente, precisa que o senhor ligar ao microfone do senhor e pergunto para o senhor, como o senhor acha que essa questão da pandemia se traduz em valorização no campo trabalhista para a enfermagem? Olha, a doutora Maria Helena, acho que falou tudo, né? A ciência está fazendo a sua parte, está pesquisando, está produzindo dados. Nós temos, inclusive, contribuído também, não só com essa pesquisa que está sendo feita pela Fiocruz, mas também com outros projetos de pesquisas que têm sido desenvolvidos por outras universidades brasileiras com essa mesma temática da condição de trabalho nesse período de pandemia para os profissionais de enfermagem de saúde. É preciso que o Congresso Nacional, as assembleias legislativas, as câmaras de vereadores, é preciso que o governo federal e os governos estaduais e municipais utilizem desses dados para que traduzam em políticas públicas, na aprovação de leis que, de fato, venha melhorar a condição de trabalho, de vida, né? Venha dar mais dignidade aos profissionais de enfermagem brasileiros. Eu acho que está faltando muito isso. Esse período agora de Covid, foram mais de 40 projetos de leis apresentados no Congresso Nacional que tratam de melhorias para os profissionais de saúde e para os profissionais de enfermagem. No entanto, nenhum deles foi aprovado ainda, né? O único projeto que foi aprovado, que foi aquele que trata do pagamento de indenizações para os profissionais de saúde vitimados pela Covid-19, foi vetado pelo presidente da República, né? E o Congresso, até agora, não analisou o veto para que pudesse derrubar. Vejam bem que é um projeto que trata apenas de medidas mitigadoras, né? E mesmo esse foi vetado, né? Agora, é indiscutível que a enfermagem ganhou uma visibilidade muito grande nesse período. Acho isso é muito importante para o reconhecimento da sociedade brasileira, que começa a enxergar esse profissional que sempre desempenhou um papel muito importante dentro do sistema de saúde, seja ele público, privado ou filantrópico, mas que sempre viveu numa invisibilidade muito grande, né? O trabalho da enfermagem brasileira é muito invisível para a sociedade. O profissional que sempre teve um trabalho mais reconhecido, historicamente, é o médico, dentro da área de saúde, né? Então, apesar de todo o trabalho importante, eu sempre cito programas importantíssimos que são desenvolvidos quase que totalmente por profissionais de enfermagem, né? Como é o Programa Nacional de Imunização do Brasil, um dos melhores do mundo, apesar dos problemas que enfrentamos aí, né? Aliás, doutora Maria Helena, eu acho que nós estamos vivendo não é apenas uma crise social e sanitária, nós estamos vivendo também uma crise civilizatória, né? Porque hoje as pessoas fazem campanha na internet contra a vacina, por exemplo, as pessoas voltam a acreditar em teorias que foram superadas na Idade Antiga, na Antiguidade, como a história da Terra plana e outras besteiras que têm sido pauta dentro da sociedade como se fossem coisas importantes, né? Mas voltando a essa questão do reconhecimento da enfermagem, acho que essa visibilidade, Marcelo, que alcançamos agora nesse período da pandemia, pode abrir janelas de oportunidade para melhorias dentro da corporação, dentro da enfermagem brasileira. Isso, na minha opinião, não é um movimento automático, né?
não é porque a enfermagem se tornou mais visível, que as pessoas estão reconhecendo mais a importância do trabalho dos profissionais de enfermagem, isso automaticamente não significa que terão o seu trabalho valorizado. Para que o trabalho dos profissionais de enfermagem seja valorizado de fato, é preciso que se supere aí problemas históricos, que afetam a categoria, como a falta de um piso salarial mínimo que possa começar a resolver esse problema aí das distorções salariais que existem nas várias regiões do país, as distorções que há entre o setor público e privado. Aliás, eu não sei nem se há mais distorções, porque o salário dos profissionais hoje está tão baixo em todo o Brasil que você vê profissionais de enfermagem com salário melhor tornou-se exceções. Então, de fato, é preciso que o governo brasileiro, que a sociedade brasileira faça um esforço para reconhecer concretamente o trabalho e a importância desses profissionais. Isso seria muito bom se fosse em um ano como esse, que é o Ano Internacional da Enfermagem. Mas não vemos esse movimento dentro do Congresso Nacional, por exemplo. O projeto de lei 2295, por exemplo, que pretende regulamentar a jornada de trabalho dos profissionais de enfermagem no Brasil, está tramitando há 20 anos, né, dentro do Congresso Nacional. Sofre aí um pesado lobby contra a aprovação desse projeto de lei, principalmente pelo setor da saúde privada e filantrópico, e o piso salarial nacional sequer passou na primeira comissão da Câmara dos Deputados, tramitando aí há 5 anos. Então, não se vê uma iniciativa concreta do poder público brasileiro para reconhecer a importância e o trabalho desses profissionais. Até um projeto de lei de baixo impacto financeiro, como é o projeto de lei do descanso, que está no Senado Federal, após passar pela Câmara dos Deputados e ser deformado o projeto de lei, voltou ao Senado, e está desde janeiro lá, aguardando para passar na Comissão de Assuntos Sociais do Senado. Então, vejam bem que as coisas têm sido muito difíceis para os profissionais de enfermagem nesse período de pandemia. Soma-se a todos esses problemas que são muito anteriores à pandemia, soma-se outros, como a perda de vidas. São mais de 450 profissionais de enfermagem que foram a óbito nesse período. Segundo dados do próprio Ministério da Saúde, são mais de 100 mil profissionais de enfermagem que contraíram Covid-19 no Brasil, dos maiores índices do mundo, tanto de adoecimento como de morte de profissionais de enfermagem no Brasil. Isso agrava um outro problema sério que a enfermagem já vinha enfrentando há muito tempo, que é a questão da depressão, dos casos de suicídio, da doença mental, que também tem afetado muito os profissionais de enfermagem brasileiros. Então, em um ano importante como esse, doutora Maria Helena, o Ano Internacional da Enfermagem, que a própria Organização Mundial de Saúde incita os governos nacionais a melhorar a condição de vida e trabalho dos profissionais de enfermagem do mundo todo, Esses problemas que nós enfrentamos aqui no Brasil não é um problema só da enfermagem no Brasil, são vários países que enfrentam situações similares, Mas vejo também que nesse período pós-pandemia nós podemos avançar, sabendo aproveitar as janelas de oportunidades. Acho que os profissionais também precisam se organizarem melhor dentro das suas representações, das suas organizações de classe, precisam se organizar melhor, precisa desenvolver um pouco mais a sua consciência política. Eu, por exemplo, doutora Maria Helena, sei a falta que faz a enfermagem brasileira ter uma bancada parlamentar
por mínimo que fosse, dentro do Congresso Nacional. Seria muito mais fácil aprovarmos leis que pudessem beneficiar a categoria, né? Há exemplo de outras categorias e outros setores da sociedade que se organizaram muito mais cedo, né? A enfermagem, durante muito tempo, as próprias escolas ensinavam aos alunos que enfermagem e política não deviam se misturar, né? Então, ainda tem muito disso. E hoje nós vemos a falta dessa organização política da categoria faz para aprovação de leis, desde as câmaras de vereadores até o Congresso Nacional. Vejam bem que nós estamos falando de uma das maiores categorias organizadas de trabalhadores no Brasil, né? Com mais de 2.300.000 profissionais de enfermagem. Muitas vezes isso tem sido utilizado, principalmente no parlamento e no próprio Poder Executivo, contra a gente, por incrível que pareça. Sempre que vai se discutir qualquer projeto de lei que trate de melhorar salário e jornada de trabalho para profissionais de enfermagem, o primeiro argumento é que o impacto financeiro é muito grande. Agora, é preciso que se entenda que não se faz saúde apenas com estrutura física, recursos tecnológicos e recursos tecnológicos. Saúde se faz primariamente com gente. É gente cuidando de gente. Na verdade, os profissionais de enfermagem nada mais são do que gente que cuida de gente. E se esses profissionais estão sofrendo tanto, adoecendo tanto, inclusive de doenças ocupacionais, como é que nós vamos cuidar adequadamente das pessoas, da população brasileira, se ninguém está cuidando, inclusive, da saúde dos profissionais de enfermagem? Então, é preciso fazer uma grande reflexão. Isso afeta também boa parte das outras categorias da área de saúde. Eu costumo dizer que há um verdadeiro abismo hoje no nosso país entre uma categoria da área de saúde, que é a categoria médica, e as demais 13 categorias de nível superior e outras tantas de nível médio dentro da área de saúde no Brasil. Acho que enquanto tiver esse pensamento na cabeça dos dirigentes políticos do nosso país, de que saúde só se faz com médicos, essa política de fazer saúde centrado na figura do médico, eu acho que é muito difícil se avançar em termos de melhoria da qualidade da assistência à saúde do povo brasileiro e melhorar as condições de vida dos profissionais de saúde. Saúde hoje, nos países mais desenvolvidos do mundo, se discute saúde de forma interdisciplinar, né? O trabalho em equipe, o fortalecimento da equipe de saúde. No Brasil, infelizmente, se caminha na contramão dessa história. Dentro do poder público, né? Parece que acham que só se faz saúde com médico, é só o médico que deve ganhar bem, é só o médico que deve ter uma jornada de trabalho justa, né? E os demais profissionais, muitas vezes, trabalham à beira da escravidão. Não se faz saúde desse jeito, doutora Maria Helena. Acho que precisa mudar a cabeça dos dirigentes políticos do nosso país. Essa mudança também deve começar os próprios profissionais de enfermagem sabendo escolher os dirigentes, sejam no parlamento, sejam no Poder Executivo, aqueles que tenham mais compromisso com a área de saúde e com os profissionais de saúde. Perfeito. Doutora Maria Helena, quer fazer algum comentário sobre a fala do doutor Nery? Não, vamos avançar. Acho que ele falou muito bem, não é necessário. Obrigada. Perfeito. Então, prosseguindo aqui, ainda com o doutor Manuel Nery, só fazendo um comentário sobre a fala do senhor, acredito que a questão social do Brasil, a pesquisa sobre o perfil da enfermagem no Brasil, ela deixa muito claro isso. Quando a gente traça o perfil socioeconômico da enfermagem, o perfil, o gênero,
a geolocalização dos profissionais de enfermagem. A grande massa da enfermagem é egressa das camadas mais basais da sociedade brasileira, e a gente trabalha muito a ignorância como algo importante para a condução e manutenção desse sistema. Então, é um sistema que tende a manter as elites no poder, e a gente tenta deixar a população em geral, no qual a enfermagem está inserida, na marginalidade, né? À margem de tudo. Então, a gente tenta criar mecanismos estruturais que mantenham os privilégios de alguns grupos, no qual a enfermagem não está contemplada. É só analisar mesmo as questões elitistas, né? A questão das profissões coloniais, direito, medicina e engenharia, e as elites do Brasil mantêm esse tipo de controle social. Então, é preciso, sim, termos representantes dentro das casas legislativas, e lembrando que as pessoas vivem nos municípios, vivem nas cidades. Estamos tendo hoje a oportunidade de eleger profissionais que nos representem nas casas legislativas e garantam a luta pelo empoderamento da profissão, pela valorização da profissão e pela representatividade. Então, cursa muito nas questões históricas que a pesquisa capitaneada, liderada pela doutora Maria Helena, mostrou para a gente. Está disponível nas redes sociais, está disponível na internet, e convido a todos os profissionais da enfermagem a fazer a leitura desse importante documento para entender quem somos nós dentro do contexto social, quem é a enfermagem no Brasil. E a partir desse cenário, dessa interpretação desses dados estatísticos, a gente vai entender e criar uma legislação que ampare e que fortaleça a nossa profissão. Mas ainda para o doutor Manuel Neri, quais são os principais anseios dos profissionais de enfermagem que o senhor e o sistema COFEM-COREM vem mapeando dentro desse cenário da pandemia, e como o sistema COFEM-COREM vem atuando para minimizar esses riscos dos profissionais? Ora, esse período de pandemia, ele gerou milhares de novos postos de trabalho no Brasil, na área de enfermagem, principalmente na área de enfermagem, né? Dentro da área de saúde. Por incrível que pareça, nós ainda estamos em desenvolvimento da pandemia no Brasil, mas parece que muita gente está achando que a pandemia acabou, né? Hoje, muitos desses profissionais que foram contratados nesse período de pandemia começam a perder o seu emprego, né? Os hospitais de campanha estão fechando, muitos leitos que foram criados em função da Covid-19 fechando também, e milhares de demissões começam a ocorrer dentro da área de enfermagem. Essa questão dos leitos de UTI, por exemplo, nós sabemos que já havia uma crise muito grande de falta de leitos de UTI públicos no Brasil, em praticamente todos os estados. Agora, esses leitos que foram ampliados, é preciso que sejam mantidos no período pós-pandemia. Acho que tem que se assegurar o emprego desses profissionais que tiveram a oportunidade de ter acesso ao mercado de trabalho. Nesse período de pandemia, os profissionais de saúde enfrentaram diversas dificuldades, desde a crise da falta dos equipamentos de proteção individual, que ocorreu até meados do mês de junho, principalmente, deste ano de 2020. Depois, a situação começou a melhorar nesse setor. Ainda temos uma crise hoje de baixa qualidade dos equipamentos de proteção individual em muitos serviços. O problema da falta de treinamento das equipes para o enfrentamento da pandemia também caracterizou o início da evolução da pandemia aqui no Brasil, a organização dos serviços que não estavam preparados para o enfrentamento dessa crise sanitária, né? Somado aos problemas históricos, né, Marcelo? As duplas e triplas jornadas de trabalho que boa parte dos profissionais enfrentam num período como esse, né? Essa situação leva a um desgaste físico e emocional muito grande dentro da equipe de enfermagem, né? Então, esses problemas, somado àqueles históricos que nós falamos ainda há pouco também, a falta de regulamentação de jornada, os baixos salários levando às duplas e triplas jornadas, né?
Todos esses fatores foram verificados nesse período de pandemia. O sistema COFEM-CORENS, nós também não ficamos inertes. Primeiramente, garantimos nesse período o funcionamento do nosso sistema de fiscalização em todo o Brasil. Tá? Aliás, a fiscalização dos conselhos serviu de base para o ingresso em diversas ações judiciais, tanto no âmbito da Justiça Federal, como no âmbito da Justiça do Trabalho, para garantir melhores condições de trabalho no enfrentamento da pandemia de Covid-19, garantir o afastamento dos profissionais vulneráveis que compõem grupos de risco da linha de frente do combate à pandemia, garantir o fornecimento de equipamentos de proteção individual. Então, foi essencial a questão da fiscalização dos conselhos nesse período. Eu costumo dizer que o COFEM, os conselhos de enfermagem, eles também foram verdadeiras agências de notícias, né? Porque a mídia nacional sempre procurava ali os conselhos de enfermagem, o COFEM também, para buscar notícias em relação ao enfrentamento da pandemia aqui no nosso país. Nós fizemos muito bem esse papel, também ajudou a dar visibilidade ao trabalho dos profissionais de enfermagem brasileiros. Foram diversas ações aí que o COFEM e os conselhos de enfermagem fizeram em auxílio aos profissionais de enfermagem no enfrentamento à pandemia de Covid-19 no Brasil. Perfeito. Uma vez citada a pesquisa sobre o perfil da enfermagem no Brasil, eu vou direcionar a pergunta agora para a doutora Maria Helena Machado. O perfil da enfermagem foi a maior pesquisa já realizada sobre a profissão no Brasil. Quem são os enfermeiros, quem são os técnicos e auxiliares de enfermagem? Como as questões sociais e econômicas afetam a vulnerabilidade desse grupo de profissionais durante a pandemia? Bom, eu começaria fazendo um comentário, Marcelo, em relação ao que o doutor Nery acabou de dizer, né, com muita propriedade, sobre a força de trabalho da enfermagem, né, todos os problemas que vêm daí, né. Eu diria que as condições socioeconômicas, inclusive você falou um pouco sobre isso, né, o perfil desses profissionais, né, a origem deles, né, há um volume bastante grande, nós não podemos deixar de registrar que nós estamos falando de 23% de enfermeiros e 77% de auxiliar e técnico de enfermagem. E esses técnicos auxiliares de enfermagem, muitos deles estão se graduando, se tornando enfermeiro, muitos deles estão saindo da profissão. Então, nós temos esses dois movimentos, né? O movimento de fortalecimento da corporação, com a entrada deles com outro nível de formação, né? E muitos deles estão se afastando da enfermagem, buscando outras áreas de atuação, né? Mas, de qualquer maneira, nós estamos falando de um contingente de 77% de profissionais, que a parte significativa dele, que tem um nível de socioeconômico mais baixo, né, vindo de estratos sociais de menos favorecidos, né. Então, esses profissionais, eles padecem, além de todos os problemas que um extrato social mais baixo no nosso país, de extremo elitismo, né, eles sofrem, por exemplo, com onde moram, né, como é que chegam ao trabalho, né, qual é o conforto que eles têm no âmbito familiar, né, como é que ele conseguiu estudar, como é que é a família desse profissional. Então, um conjunto de coisas que a gente já sabe a resposta. Então, tudo isso junto produz situações bastante díspares e desiguais, né? Desiguais, como o doutor Nery fala, desiguais em termos da equipe de saúde como um todo, né? E desiguais para dentro da enfermagem, né? Nós estamos falando de profissionais que muitas vezes, como a gente viu na pesquisa, Marcelo, coisas gravíssimas. As pessoas, quando a gente pergunta qual é o futuro da profissão,
ela disse, que futuro? Se muitas vezes eu chego em casa e não tenho o que comer. Então, isso está dito. Não é uma coisa que eu criei, ou que eu idealizei em função das coisas que eu vi, eu escutei. Não, está escrito, está documentado, né? E tem outras coisas muito graves, né? Então, nós estamos falando de profissionais da enfermagem que são escravizados, né? Eu vou deixar de lado os profissionais de nível superior, que seriam os enfermeiros. Eu vou tratar dos técnicos auxiliares. Então, é uma situação muito grave, né? Uma vez eu fui fazer uma reportagem e uma determinada emissora veio me dizer que ela queria saber sobre violência, né? Eu disse, tem muito problema com violência, mas tem outros problemas também muito graves, né? E comecei a falar. Ela, que problema, por exemplo? Aí falamos da salário, né? Então, eu disse, salário dos profissionais que nós vamos no hospital, quem de fato está na linha de frente dos hospitais, não são os enfermeiros, são os técnicos auxiliares de enfermagem, na maioria absoluta dos municípios brasileiros. A gente sabe disso. Não estou dizendo que não tem enfermeiro, mas uma proporção de 23% para 77% deixa claro a importância dos técnicos auxiliares de enfermagem. Então, eu disse, esses profissionais, seja no setor público, setor privado, setor filantrópico, e pior no setor filantrópico, pior no setor privado, é impressionante. Então, eu disse, eles têm salários muito baixos, que obriga eles a ter jornadas e 2, 3 empregos, né? Quando não faz outros trabalhos, e o doutor Neto sabe muito bem disso, em áreas que não são da saúde, né? E que eles são obrigados a fazer para ter um rendimento no final do mês razoável, para eles poderem sobreviver e dar uma vida melhor para a sua família. E eu disse, você sabia que um profissional de saúde, da enfermagem, muitos deles, um volume grande, chega a ganhar um salário mínimo, pouco mais de um salário mínimo, R$1.000, esse é o que ele ganha por trabalhar, o rendimento dele no final é isso é uma calamidade. E ela falou assim, olha, quanto é o salário mínimo? Não é 750? Aí, na época, eu acho que era isso. Eu falei, sim, porque... Ela falou, então ele ganha mais que o salário mínimo? Parte significativa da população ganha um salário mínimo. Aí eu disse para ela, ótimo ouvir isso que você tem para falar. Então, da minha boca, você não vai receber mais nenhuma informação. Eu não vou dar entrevista à sua emissora, e a emissora é importantíssima. Eu não vou dar, porque você não respeita os trabalhadores, não respeita esses profissionais, e eu não estou afim de discutir com uma pessoa que está preocupada em saber qual o índice de violência nos hospitais. Então, a pesquisa não é feita para isso. Então, eu falo isso porque tem pessoas, Marcelo, que acreditam que ganhar um pouco mais que o salário mínimo já está bom. Para que ganhar mais? Né? Então, é uma situação muito grave. Então, a questão do piso salarial é extremamente importante, né? A questão do multiemprego, eu digo, e venho falando isso nas lives que eu venho participando, várias, por conta da pesquisa, eu digo o seguinte, e aí eu reporto muita pesquisa que eu fiz da enfermagem, que me ajuda muito, reforça tudo que você está dizendo aí sobre a enfermagem. Eu até agradeço muito você estar divulgando tanto a nossa pesquisa, né? Que bom que a pesquisa está sendo útil, é para isso que ela serve, não é para outra coisa. Mas dizer que eu acredito que um fator de contaminação, de propagação da contaminação, que leva até óbito, é o multiemprego. É o multiemprego. Porque o multiemprego, ele transita de um lugar para o outro, muitas vezes ele sai de um emprego que não é legal para ele e vai para um pior ainda, que as condições de trabalho são piores. E eu estou falando com o público que está me ouvindo e sabe do que eu estou falando. Isso é pura verdade, né? Os profissionais de saúde, eles passam por esse perrengue no país inteiro. No Rio de Janeiro, em São Paulo, em todos os lugares do país, essa situação do multiemprego. Então, o multiemprego é causador de contaminação.
Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Contaminação porque ele já está cansado, porque ele está esgotado e porque as condições de trabalho em lugares inóspitos nesse país estão lotados em lugares inóspitos, que é onde os trabalhadores da saúde enfrentam, né? A questão do adoecimento, do desgaste profissional, das doenças pré-existentes, né? A pesquisa da enfermagem, Marcelo, já apresentou dados contundentes sobre a enfermagem estar adoecida. Ela não está adoecendo, ela está adoecida. Ela precisa de cuidados, ela está pedindo socorro, ela precisa de proteção, nossa proteção. Né? Quando eu falo que quem cuida de nós, né? Então, é importante observar que esses profissionais deveriam ser considerados pelo país, é um dos pontos que nós queremos ver aprovado, e que os profissionais de saúde, todos os profissionais de saúde, devem ser considerados patrimônio da nação, patrimônio nacional. E o fato de ele se virar patrimônio nacional, vem com ele uma série de direitos que deveriam ser registrados, preservados e assegurados. Quando você fala que uma cidade é patrimônio nacional, não é só um título. Junto com o título, exige uma série de coisas. Preservação daquele patrimônio, cuidado com esse patrimônio, proteção a esse patrimônio e vigia para que esse patrimônio não seja depauperado. Não é isso? É isso que é patrimônio. Eu acho que os trabalhadores de saúde deveriam ser elevados à condição de patrimônio nacional. Né? Eu não tenho nenhuma dúvida. Eu diria também que nós estamos vivendo uma banalização da doença, a banalização da contaminação. As pessoas tratam 5 milhões de contaminados, e isso no mundo, esse mundo que diz aí dos dados que mostra que é 5 milhões. A gente sabe que é muito mais que 5 milhões. O número de contaminados deve ser mais que o dobro disso aí. Eu não sou especialista nessa questão da epidemiologia, e da infectologia, mas tenho certeza, os dados mostram, as pesquisas estão mostrando, os pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz e de outros lugares do país, tantos pesquisadores importantes, vêm mostrando que a contaminação nossa, a subnotificação é muito maior. Então, a banalização da saúde, banalização da doença, 5 milhões de pessoas contaminadas, parece ser uma coisa simples no Brasil. Não é nada. Qual é o problema de 5 milhões? Nós somos 220 milhões, qual é o problema de ter mais um pouquinho ou menos um pouquinho de 5 milhões? Isso é uma calamidade. Mas mais do que isso, é o esquecimento dos mortos. Nós estamos esquecendo dos mortos. Nós estamos fazendo agora, na pesquisa, um levantamento que nós vamos chamar, nós vamos dar um nome para esse fato, né, que nós vamos chamar de inventário dos óbitos. E nós vamos estar mostrando com clareza, nós estamos falando de milhares de mortos, né? E parece que a sociedade está desmemorizada, ela perdeu a capacidade de memória. A impressão que eu tenho é que a pandemia e os resultados da pandemia, os deletérios resultados da pandemia, que são as contaminações e os óbitos, tem caído no esquecimento. A população banaliza a pandemia. Outro dia me fizeram uma pergunta, um repórter me fez a pergunta seguinte: como é que a senhora explica que essa flexibilização vai sair agora, vai sair em breve essa publicação? E diz assim, como é que a senhora explica essa contaminação tão grande que está o país, tantas mortes de profissionais de saúde? Nós estamos falando de mais de 500 ou 600 mortes de médicos e de enfermeiros, a maioria de técnico auxiliar de enfermagem, né? Então, como é que explica essa flexibilização que as pessoas correm para o shopping, correm para as praias, correm para os bares enlouquecidamente, né? Banalizam, debocham, né? Aí me perguntaram como é que eu explicava, como é que eu via isso e os profissionais. Eu disse muito simples. Para mim, essas pessoas não têm o menor respeito pelos profissionais de saúde. Eles não estão nem aí com os profissionais de saúde.
não respeita a vida e a saúde desses profissionais. Porque quando eu faço uma flexibilização irresponsável, quando eu levo a contaminação para a rua e para os lugares públicos, eu estou dizendo que eu não respeito os trabalhadores da saúde, que eu não dou importância aos trabalhadores de saúde, que isso é bobagem, tem muitos aí que podem substituir esses profissionais, né? Então, eu acredito que todas essas pesquisas que o doutor Nery disse, que tem muitas, e tem mesmo, né? E não é à toa que está sendo feitas as pesquisas. Eu acho que o volume de pesquisas que estão ocorrendo sobre os profissionais de saúde no mundo e no Brasil significa muito. Não é falta do que fazer, não é falta do que eu fazer que eu estou fazendo uma pesquisa sobre esse assunto. É porque esse assunto é grave e é um momento que eu acredito que nós, pesquisadores, temos que nos unir para os resultados serem traduzidos em questões importantes para vocês, que são profissionais da saúde, diretamente atuando na saúde, né, e na assistência, e também para que os profissionais possam conhecer a realidade desses profissionais. Eu acho que a pandemia, o perfil da enfermagem no Brasil e todas as demais pesquisas que estão ocorrendo no país sobre saúde mental, sobre saúde, ela está mostrando categoricamente. Não dá para dizer que foi só a Fundação Oswaldo Cruz, que tem um perfil X, por isso ele está fazendo essa pesquisa. Você tem isso no Brasil inteiro. Eu acredito, espero que a gente possa trazer informação para todos vocês, líderes, né, especialmente o doutor Nery, que é líder no Brasil hoje da enfermagem, e um comentário rápido que eu queria fazer sobre um ponto que eu sei que é polêmico, mas é importante, que é o único conselho do país, infelizmente, que tem preocupação com o que está acontecendo com os profissionais de saúde. Eles estão contaminando? Eles estão afastados? Eles estão trabalhando mesmo com idade, com morbidade? Eles estão morrendo? Morrendo com que idade? Quem são eles? Qual é a cor e raça desses profissionais? O único conselho que está fazendo isso é o Conselho Federal de Enfermagem. Nenhum outro está fazendo. E a nossa pesquisa agora está tendo um perrengue muito grande, que é saber o que está acontecendo com os profissionais. Você pode não acreditar, mas é pura verdade. Se hoje você me perguntar qual é o retrato, perfil dos óbitos dos médicos, eu não sei te falar, porque não tem nenhuma entidade, de fato, voltada a captar esses dados e apresentar para a sociedade a situação. Qual é a situação e o perfil dos óbitos dos fisioterapeutas? Não sei te falar. E de mais a mais de todos os demais profissionais da saúde. A única corporação que bravamente assumiu o risco de deixar claro que esses profissionais que estão morrendo na enfermagem, ou que estão adoecendo na enfermagem, precisa ter visibilidade, precisa a sociedade, a população e principalmente o poder público saber de que eles morreram. Porque agora a conversa é o seguinte, fulano morreu. Imediatamente a imprensa vai para cima e diz, mas ele tinha uma comorbidade, ele tinha uma pressão alta, ele tinha uma diabetes, ele tinha um problema no coração, qualquer coisa do gênero, tá entendendo? Como se a diabetes, a pressão alta, é que levou à fatalidade. Ele tinha diabetes, ele tinha pressão alta, ele tinha problema de outras comorbidades, e ele trabalhava. Ele não estava afastado, ele trabalhava. Então, essas doenças não levam à morte do profissional por ele trabalhar. O que leva ele à morte é a combinação dessas doenças com a Covid, né? Então, o que mata os profissionais de saúde é a Covid, e são as condições de trabalho, é a infraestrutura inadequada que esses profissionais estão juntos. E a situação grave, muitas vezes, eu diria, até de treinamento, né? Você é professor da universidade, sabe muito bem que esses profissionais foram tomados de surpresa.
Quer dizer, não foi só a enfermagem, todos, né? Então, há um movimento muito grande de sair de uma área para ir para outra, para dar conta do recado de cuidar, que os dados dizem 5 milhões, mas vamos pôr aí o dobro disso aí, esses profissionais estão exaustos, né? E aí vem ainda a pandemia em alta, eu espero que esses profissionais consigam passar essa travessia dura da pandemia, né? E a gente depois poder ajudá-los, né? Com políticas decentes, públicas e de âmbito geral e restrito a todos os trabalhadores da saúde. E não podemos esquecer que a enfermagem tem um outro componente importante. Nós estamos falando da maioria absoluta de mulheres, que é outra questão que nós não vamos discutir agora. Mas nós estamos falando, vocês dois são dois exemplos masculinos na profissão, mas você sabe que vocês são minoria na profissão, né? A maioria absoluta são de mulheres, que têm dupla jornada de trabalho e tem a função da procriação, né? É essa coisa que faz a humanidade crescer e prosperar, né? Então, a enfermagem, além de tudo isso, tem essa questão muito delicada, que nós estamos falando de um contingente que nós somos muito fortes, as mulheres são muito fortes, mas também temos fragilidades que precisam ser olhadas, e que, de um modo geral, não são olhadas, né? Não são cuidadas adequadamente. Ou seja, é tanta coisa para falar, senão passa a noite toda aqui falando. Perfeito. Queria agradecer essa questão da sensibilidade de perceber com a enfermagem. É importante sinalizar, sim, que a enfermagem majoritariamente é composta por mulheres, e lembrando que vivemos num continente, num país machista, país que tem o racismo estrutural na sua essência, e temos a maioria parda, negra, de mulheres, de população vulnerável, tida como minorias, mas precisamos lutar, nos posicionar e buscarmos o nosso espaço, o nosso local de fala. O país é um país com dimensões continentais, e parabenizo a sua equipe por conseguir mapear, e em parceria com o Sistema CONFEM-CORENS, esses problemas no país inteiro. Então, pautado nessa deixa, quero fazer pergunta para o doutor Nery. Como surgiu o Observatório da Enfermagem, que se tornou um parceiro grande na pesquisa da doutora Maria Helena Machado, nutrindo, retroalimentando com informações? Como surgiu esse Observatório da Enfermagem e por que o CONFEM sentiu necessidade de realizar esse próprio levantamento quando outras autarquias, outras entidades representativas de classe, conforme bem colocado pela doutora Maria Helena Machado, não o faz? Diz para a gente por que a ação tão positiva do Sistema CONFEM-COREN nessa seara. Olha, a principal motivação foi dar transparência a esses dados, né? Tanto de adoecimento de profissionais de enfermagem, como de óbitos por Covid-19. Nós constatamos um movimento assim, muito grande para, muitas vezes, esconder esses números, né? Então, o que nos motivou foi informar a própria categoria para que pudesse acompanhar, né, a evolução da Covid dentro da própria categoria, e também para informar a sociedade. E acho que está sendo bem exitoso esse projeto, né? Principalmente em relação ao acompanhamento de óbitos dentro da categoria. Os números que constam do observatório são números bastante exatos, né, doutora Maria Helena? A categoria que mais teve óbitos verificados foi a de técnico de enfermagem, depois a de enfermeiros, né? São as que mais adoeceram e as que mais tiveram óbitos por Covid-19. É um projeto que tem cumprido um papel importante, não só para a profissão, mas também para a sociedade. A própria imprensa tem utilizado muito os dados do nosso observatório para informar toda a sociedade brasileira. Perfeito. Vou fazer outra pergunta para o senhor, e eu gostaria muito que a doutora Maria Helena fizesse um comentário sobre a sua resposta. Rondônia faz parte da região amazônica. Na sua opinião, qual é a importância do Estado para o crescimento da enfermagem, sendo o presidente do COREN,
Rondônia, perdão. E o que a enfermagem rondoniense pode esperar da gestão do presidente do Corém da região, do estado? Olha, Marcelo, eu sou aqui do estado de Rondônia, nasci aqui, sou de Porto Velho, e durante esse período eu tive a oportunidade de morar em Brasília, de morar em qualquer outro estado brasileiro, né? Por incrível que pareça, eu nunca tive vontade de abandonar aqui a minha terra natal, né? E nesse meu retorno para cá, vou passar mais tempo aqui, melhor dizendo, né? Eu espero que esse acúmulo de experiência que tive nesse período em que tive a grande oportunidade de ser presidente do COFEM, para mim está sendo um aprendizado muito grande. Eu espero que a experiência que eu acumulei sirva para colocar a serviço aqui do Corém Rondônia, colocar a serviço da saúde aqui do nosso estado também. E eu, particularmente, eu sempre que assumo qualquer projeto, eu gosto de, como se diz na linguagem popular, de entrar de cabeça. Eu não sei fazer nada pela metade. Então, nós reunimos aqui uma chapa que está disputando a eleição. Na verdade, depois dessa eleição que escolhe o plenário, é que vai haver a eleição para escolha da diretoria, que é uma eleição interna entre os conselheiros que forem eleitos, né? Nós conseguimos aqui reunir líderes importantes aqui da área de enfermagem, tanto os enfermeiros que compõem a chapa, como também o time nosso de auxiliares e técnicos de enfermagem, me faz ter a confiança que nós vamos aqui nos esforçarmos bastante para fazer um grande trabalho à frente do Corém Rondônia, esse grupo, ajudar a desenvolver melhor, desenvolver mais a enfermagem aqui no nosso estado, né? Acho que o Corém Rondônia já vem fazendo um trabalho muito bom aqui nesse período. Ainda amanhã, doutora Maria Helena, nós vamos estar fazendo aqui a aula inaugural do mestrado profissional em enfermagem, é o primeiro mestrado profissional aqui na área de enfermagem no estado de Rondônia, que é um mestrado fora de sede, inclusive porque não há nenhuma universidade aqui do nosso estado que ofereça mestrado profissional. E em breve teremos a segunda turma, que vai ser na área de gestão e enfermagem, uma cooperação com a Universidade Federal de Santa Catarina, dentro de um projeto belíssimo que o COFEM desenvolve aí com a CAPES, através de uma cooperação com a CAPES e os programas de mestrado profissional no Brasil. Eu acredito muito no mestrado profissional como uma das forças capazes de transformar o mercado de trabalho na área de enfermagem. Os produtos que são gerados no mestrado profissional ajudam a transformar a prática dos profissionais de enfermagem. Essa é a experiência desse projeto que já vem sendo desenvolvido aí desde o ano de 2016. Então, eu vim aqui para Rondônia, Marcelo, com muita vontade de trabalhar, de progredir juntamente com a enfermagem aqui do nosso estado. A enfermagem aqui em Rondônia, doutora Maria Helena, como em todo o Brasil, a maioria são servidores públicos, né? Mesmo aqueles que trabalham na iniciativa privada, boa parte tem um vínculo público também, é a história do multiemprego, né? Que hoje é uma necessidade em função da questão dos baixos salários. Só para você ter uma ideia, quem é funcionário público aqui do estado de Rondônia, enfermeiro, auxiliar e técnico de enfermagem, tem 11 anos que o governo do estado não dá reajuste salarial, o que já foi um dos melhores salários do Brasil, que era o praticado aqui pelo governo do estado de Rondônia. Hoje é o quarto menor salário praticado por governos estaduais na área de enfermagem, uma perda uma perda financeira enorme no salário dos profissionais de enfermagem, dos profissionais de saúde
como um todo aqui no nosso estado. É uma situação que também não é diferente nas prefeituras. Eu, nesse período aqui, inclusive, já tive a oportunidade de conversar com os dirigentes de sindicatos da área de saúde e da área de enfermagem aqui no nosso estado, apesar de não ser a seara dos conselhos, essa questão trabalhista, né? Os conselhos são órgãos de fiscalização profissional, essencialmente, apesar de desenvolver outras atividades, mas é preciso que, de fato, se construa aqui uma aliança entre os conselhos, entre o Corém, né, e os sindicatos, as associações, com quem também estou conversando aqui. É preciso que todo mundo faça um esforço, tanto as organizações como os profissionais, para ajudar a superar esses problemas tão graves que afetam o cotidiano dos profissionais de enfermagem aqui no nosso estado, e que é a realidade da maioria dos profissionais de enfermagem do nosso país. Infelizmente, eu tive, nesse período, a oportunidade de conhecer todos os estados, né? Eu, particularmente, não sou um presidente de gabinete, eu gosto de, esse meu período no COFEM, eu ando pelo país para conhecer a realidade, não apenas nas capitais, mas ando em muitos interiores, participando de eventos, ministrando palestras, e também visitando os conselhos regionais de enfermagem, e, inclusive, levando o próprio plenário do COFEM para fazer atividades nos estados. Eu sou uma pessoa que gosto muito de dialogar, gosto de ouvir, e gosto aí eu acho que é uma capacidade de ouvir as boas ideias, aproveitá-las e transformar em realidade quando é possível, né, quando depende apenas da nossa vontade política. Então, venho aqui para Rondônia para dar continuidade aqui ao trabalho do Corém, e nosso objetivo aqui, doutora Maria Helena, é revolucionar a enfermagem e a saúde aqui no nosso estado, e eu conto com o seu apoio, viu? Então, primeiro dizer que você sabe, você conta com o meu apoio sempre, né? Esses anos todos de trabalho conjunto, né, com o Conselho e a Fiocruz, me fez admirar cada vez mais a sua pessoa, né, essa forma sua carinhosa e principalmente delicada de falar com as pessoas, de tratar as pessoas, né? Eu diria que o poder não subiu à sua cabeça, né? Ele ficou diluído em todo o seu ser, né? Você é uma pessoa de muito poder, de muita capacidade de mando, né? E de comando, né? E que eu acredito, outro dia eu estava conversando com o Neyson é um assessor do doutor Nélio, um grande amigo meu também, e da equipe agora da pesquisa das condições de trabalho da Covid, né? E eu estava dizendo para ele que é um presente, eu não tenho nenhuma dúvida que vai ser um presente para Rondônia ter a possibilidade, né, que ainda, eu creio que a eleição ainda demora um pouco para acontecer, mas ter a possibilidade de ter o doutor Nery na direção do Conselho, né? Eu acho que, como ele diz, eu poderia estar em outros estados, né? Mas ele se manteve firme ao estado de origem, né? E Rondônia, você fala, é um estado amazônico, né? A importância de ser um estado amazônico, é um estado imenso, né? Ele não é um estado pequeno, é um estado imenso e com problemas imensos também, né? É uma floresta enorme, com muitas questões delicadas, que inclui aí assistência a toda a população de Rondônia, né? Que é grande e dispersa, né? Por conta de toda a estrutura da floresta amazônica, que também compõe em Rondônia, né? A outra questão importante é que eu diria que pensar, você falou do mestrado profissional, né? Como é importante, eu tive aí, um tempo atrás, na época do lançamento dos resultados da pesquisa,
e a gente viu o que significa uma universidade, né, uma faculdade de medicina, de enfermagem, de fisioterapia, de odontologia, de farmácia, né? O que significa isso para a região? Né? A importância que essas universidades têm, né? A importância que tem a possibilidade de formação na pós-graduação, no mestrado profissional, por exemplo, como foi colocado, né? Essa oportunidade. E o mais importante é imaginar que o povo de Rondônia, né? A população de enfermagem de Rondônia vai poder ter a pessoa que mais entende hoje de política nacional na área de enfermagem, né? Imagina que é isso, né? Não estou desmerecendo nenhum outro candidato em nenhum outro lugar do país, mas esse é fato, né? Uma pessoa que fica à frente, da forma que ele ficou tão cuidadosa e tão respeitosa com todo mundo, ouvindo todo mundo, né? E aprendendo com todo mundo, ele tem hoje uma bagagem que vai transcender muito a enfermagem. Já ouvi ele falando aí que vai reunir com não sei quem da área da saúde, né? Então, eu acho que é uma oportunidade que Rondônia vai poder ter de ter uma equipe, né? Formada pela sua pessoa e os demais profissionais, né, que vão estar concorrendo, né? A possibilidade de poder reunir os outros trabalhadores da saúde, né? E nada melhor do que ter lideranças importantes no Estado, liderança que aglutina profissionais, porque a desunião é fácil de fazer, né? Fácil de fazer. Fácil a gente começar a jogar pedra em todos os demais profissionais, ou nem da saúde, estou falando de modo geral, e no gestor. O mais importante é a união, né? Buscar entender o que une a enfermagem, a fisioterapia, a farmácia, aos médicos, né? Aos técnicos e auxiliares de enfermagem, a CS, aos maqueiros, que nem sei né, a quem eles estão ligados geralmente ao sindicato da saúde, de modo geral, né? A todos os trabalhadores, eu chamo de invisíveis, que as pessoas não sabem o nome, muitas vezes não tem interesse em saber o nome, nem a própria equipe sabe, né? Então, eu acho uma oportunidade maravilhosa, e a sua pergunta, Marcelo, nos permite dizer que, assim, eu não sou cabo eleitoral do Tonelli, né? Até porque eu trabalho na Fiocruz, não sou de Rondônia, né? Eu desejo muito que ele seja escolhido pela categoria da enfermagem no Estado, né? E que Rondônia vai receber um presente, né? Junto com ele vai estar indo pessoas importantes que ele vai conseguir regimentar e, daí, poder também emanar políticas estaduais. Eu acho que é muito importante ter bons gestores estaduais, né, nos conselhos, porque esses gestores estaduais emanam política para os demais estados, né? O estado de Rondônia faz parte da Amazônia, e faz parte de um conjunto de 7 estados, extremamente importante, e que, nesse momento, a gravidade da área amazônica, ela multiplica por várias vezes, infelizmente, de tragédias, preocupações e destruição. A gente precisa ter pessoas como o doutor Nery, pessoas outras que eu tenho certeza que vai estar regimentando, para que a gente possa entender melhor a região amazônica e dar à região amazônica a resposta. E aí, nesse momento, os trabalhadores da saúde têm uma importância enorme, né, doutor Nery? Porque a gente sabe que nos interiores da Amazônia, por exemplo, de toda a região amazônica, a população se vale basicamente da enfermagem. A gente sabe disso, os dados mostram isso, né? Então, mais do que importante, é fundamental que a gente tenha políticas severas, importantes, graves, sérias em Rondônia, porque Rondônia precisa entender que o estado é grande, ele está ligado à Amazônia, e a Amazônia
é a coisa mais importante que esse país tem, né? Não é verdade? Cidade maravilhosa que nós vivemos é muito importante, né, Marcelo? A gente sabe disso e sabemos quem está precisando de uma mudança radical na nossa cidade também. A todos os trabalhadores da saúde que penam com políticas públicas miseravelmente maltratadas no estado do Rio de Janeiro, né? Na cidade do Rio de Janeiro, a gente sabe disso, mas nós estamos falando agora de Rondônia, né? Então, Rondônia precisa ter pessoas como você, né? Que você tenha boa sorte aí. Espero que ninguém se sinta ofendido por eu estar fazendo uma live e fazendo esses comentários com você nesse momento quase final do nosso debate, mas é com muito orgulho, muita honra que eu digo a você que se eu tivesse aí, se eu fosse enfermeiro, auxiliar de enfermagem ou técnico de enfermagem, eu votaria em você. É uma brincadeira, mas é uma verdade. Muito boa sorte para você. Obrigado, doutora Maria Helena. Um dia desses vocês vão me dar um título, né? Honoris causa, né? Tá bom. Vamos. Eu vou receber com o maior prazer. A doutora Maria Helena, Marcelo, eu conheci em 2009. Né? Ela esteve na sede do COFEM em Brasília para conversar com o COFEM em relação ao projeto de pesquisa do perfil da enfermagem. Aí a primeira fala que ela fez foi que até o ano de 2009 não tinha conseguido desenvolver esse projeto de pesquisa porque nunca tinha tido a cooperação do COFEM. Quando ela terminou de falar, eu falei, pô, então a senhora se prepare para desenvolver essa pesquisa, porque a partir de hoje terá a cooperação irrestrita do COFEM. E acabamos virando aí grandes amigos nesse período. Foi um prazer. Ela é uma frequentadora, doutora Maria Helena, uma frequentadora aí dos eventos do Sistema COFEM Corens, tanto do COFEM como dos Corens também, em todo o Brasil. Todo mundo gosta e respeita o trabalho da doutora Maria Helena. Eu gosto muito de vocês e considero a corporação de enfermagem extremamente importante, né? Importante e precisa ser respeitada, precisa ser mais querida, mais protegida pela sociedade, antes de tudo, pela sociedade. A sociedade precisa reconhecer na enfermagem a grande virtude da enfermagem, a grande importância da enfermagem e o papel da enfermagem na equipe de saúde, né? Foi bem falado aqui, não se faz enfermagem, não se faz saúde só com uma categoria profissional. É inadmissível que a gente continue com essa visão, né? Eu sou mãe de médico e irmã de médico, e nem por isso eu considero que a medicina é mais importante que qualquer outra profissão. Ao contrário, a pandemia mostrou com clareza de que não tem ninguém mais importante. Todos são importantes. Todos são importantes. Não há possibilidade de fazer nenhum trabalho numa crise pandêmica como nós estamos vivendo, pensando só numa categoria profissional. Não é verdade? Quando a gente pensa em todos aqueles que cuidam, que estão gravitando em volta dos profissionais de saúde, eles são também muito importantes, né? Então, a enfermagem tem o lugar dela e que tem que ser respeitado. E respeitado economicamente, financeiramente, socialmente e politicamente. Eu também te desejo, Marcelo, boa sorte na sua jornada aí política. Obrigado. Eu quero agradecer a oportunidade de estar mediando esse bate-papo entre vocês dois. Estou aprendendo muito com vocês dois, aprendo muito de verdade. A pesquisa que a senhora fez, que a senhora liderou, ajuda no meu trabalho, ajuda nos meus artigos que eu escrevo, ajuda nos debates que eu participo, na jornada de mostrar aos profissionais de enfermagem a necessidade de se valorizar, de se enxergarem enquanto profissionais protagonistas da assistência. Muitos não conheciam a enfermagem como o próprio estudo nos apresenta. Eu não conhecia a enfermagem nas suas múltiplas facetas, as suas múltiplas características territoriais, culturais do nosso país, de dimensões continentais. Isso abriu meus olhos, abriu minha mente. A gestão, esses 2 últimos triênios do COFEM, pelo Dr. Manuel, ajudou também a entender
como ele falou, a questão de conversar, de ouvir, e realmente é verdade, eu não estou aqui rasgando seda para ninguém, estou falando que realmente eu trabalhei e eu trabalho com seus dados da sua pesquisa, trabalho com o exemplo do Dr. Manuel, pela forma como ele se coloca. Eu queria até fazer o convite, porque a eleição não é só em Rondônia, é no Brasil todo, do sistema COFEM-COREM. Então, assim, é importante que os profissionais de enfermagem tenham ciência desse processo democrático, desse movimento democrático. É importante fazer uma escolha adequada, técnica, conhecendo a história profissional de cada um dos profissionais envolvidos nas chapas, sabendo que eles vão nos representar pelos próximos 3 anos, e é necessário, é imperativo que a manutenção de todo o patamar alcançado pelo sistema COFEM-COREM, pelo COFEM, basicamente, nesses últimos 6 anos, deve ser mantido e potencializado para as novas gestões, para os novos gestores. Então, é importante que nós, profissionais da enfermagem, saibamos muito bem em quem estaremos votando. E eu quero fazer uma citação aqui, um momento de fala, e agradecer e falar que vocês dois são inspiração para esse grupo de profissionais de enfermagem do estado da Paraíba me procuraram para eles mesmos, de maneira voluntária, tentar organizar um debate com as chapas para conhecerem a proposta, coisa que nós não fazíamos, porque nós não temos essa cultura. E com conhecimento, com informação pautada em ciência, em informação séria, com um design metodológico adequado, nos faz pensar e querer ser iguais a vocês. Bons exemplos, boas referências para a gente no campo da pesquisa, no campo da gestão da enfermagem, e é isso que as pessoas querem. Então, quero parabenizar o Davi, Elidiane, o Rodrigues, as pessoas, os profissionais do Sindicato dos Enfermeiros do Estado da Paraíba, o Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba, que também está dando suporte a esse grupo de profissionais que estão organizando. No próximo dia 27 vai ser o debate sobre a chapa do quadro 2 e 3, são os técnicos auxiliares, e no dia 3 de novembro, quadro 1 dos enfermeiros, onde vai ter um debate de ideias, com respeito, com lisura, com transparência, fazendo com que a enfermagem se politize. Desde a eleição, da escolha das chapas que vão gerir o sistema, até mesmo pensando no mundo político, nas políticas sociais, políticas profissionais, que é muito importante. Então, eu agradeço esse momento, a oportunidade de estar ouvindo vocês ao vivo, conversando com vocês, agradecendo pelo trabalho que vocês fazem e convidando a toda a enfermagem a assistirem essas lives depois, os profissionais estudarem um pouco sobre a enfermagem através dos seus estudos, das suas pesquisas, e votar na chapa do Dr. Manuel, na Rondônia, fazendo com que ele faça um trabalho tão bom quanto ele fez no Brasil todo, liderando ao Conselho Federal de Enfermagem. É uma tristeza para a gente, que vamos perder um dos melhores presidentes que tivemos, mas esperamos que o sucessor faça um trabalho tão bom quanto. Aliás, Marcelo, aproveitando que você está se dirigindo aos profissionais de enfermagem da Paraíba, também quero cumprimentá-los, né? A semana passada nós tivemos uma perda de um grande enfermeiro do estado da Paraíba, que estava, inclusive, disputando a eleição do COREM Paraíba. É o nosso grande amigo, né? Nosso grande amigo, conselheiro federal desse último triênio, que já foi presidente do COREM Paraíba também, nosso companheiro Ronaldo Miguel Bezerra, Capitão Ronaldo, como era conhecido, já que ele também era militar. Uma grande perda, não só para a enfermagem da Paraíba, mas foi uma perda de um amigo, a perda de um conselheiro federal, uma grande perda para o COFEM, para o sistema COFEM-COREM. O Ronaldo era uma pessoa muito querida, não só na Paraíba, mas pela enfermagem de vários estados do Brasil. Né? Foi uma grande perda aí para o COFEM, do nosso companheiro conselheiro federal, que perdemos para a Covid-19, infelizmente. É verdade. Eu lamento também muito. Eu escutei e vi no nosso grupo de colaboradores, tem muitos enfermeiros. Quando eu vi, eu falei, não acredito que ele tenha morrido. É uma pena. É lamentável, e também lamento que Paraíba tenha perdido um grande líder, né? A enfermagem perdeu uma grande pessoa. É lamentável. Meus pêsames também à família, os amigos e a profissão como um todo. Então, deixo para vocês aqui a fala final. Estamos encerrando aqui nosso bate-papo e, mais uma vez, eu agradeço a vocês. Então, com vocês, a palavra. Eu quero me despedir, agradecendo a você, Marcelo, pela oportunidade de ter te conhecido e ter podido debater. Você conduziu super bem a nossa conversa, nosso bate-papo, falamos demais, mas falamos muito, e agradecer e desejar
A você, boa sorte, e ao doutor Nery, muito boa sorte. Né? Que você tenha força, coragem, disposição, que teve durante anos no Conselho Federal de Enfermagem. Nós vamos sentir muita falta sua, mas a gente sabe que você está aí partindo para outra coisa muito importante, que é a nossa realidade estadual, né? Acho que é importantíssimo o estado de Rondônia. Eu agradeço muito, foi ótima noite, muito obrigado pela oportunidade de poder falar aqui mais um pouquinho. Eu quero, primeiramente, agradecer ao Marcelo Santos, que atuou como mediador aqui do nosso debate e também se posicionou muito bem aí durante as suas falas. Te desejo aí, Marcelo, muita sorte na tua candidatura de vereador aí no Rio de Janeiro. Acho que a enfermagem, eu sempre defendi que a enfermagem precisa ter representantes políticos. Você, mais do que ninguém, é uma pessoa que conhece profundamente a profissão de enfermagem, portanto, se for eleito, e eu espero que seja, tenho certeza que será um grande vereador na cidade do Rio de Janeiro. Quero também agradecer a minha amiga, doutora Maria Helena Machado, por ter aceito o convite para participar dessa live. Fico muito feliz em lhe ver com saúde. Hoje, acho que a cada encontro que nós temos com as pessoas queridas, nós temos que celebrar a vida, porque mais do que nunca o amanhã pertence a Deus. Então, vamos pedir a Deus que dê saúde aí e vida para todos nós, para que nós possamos superar esse desafio da Covid-19 e possamos continuar firme na defesa dos melhores propósitos, seja para a nossa cidade, o nosso país, o nosso estado e a nossa profissão, as nossas profissões. Quero agradecer também a audiência dos profissionais de enfermagem, tanto aqui de Rondônia como de todo o país. Acho que foi uma das lives, doutora Maria Helena, com maior audiência que eu já participei. Eu creio que é graças aí à sua participação, né? Uma figura é a participação de nós três. Uma figura tão importante para todos nós. Lhe agradeço aí pela sua disponibilidade de tempo para participarmos desse debate e quero mandar um grande abraço a todos os profissionais de enfermagem, enfermeiros, enfermeiras, técnicos e auxiliares de enfermagem que nos acompanharam até o momento. Foi muito agradável para mim, saio aqui com a alma bem leve, viu, doutora Maria Helena Machado? Um grande abraço para você, para Marcelo e para todos os internautas que nos acompanharam até agora. Também, muito obrigado também, muito feliz de estar aqui com vocês. Boa noite para vocês. Boa noite, gente. Até a próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau. Boa sorte para vocês dois. Obrigado. Tchau. Tchau.